Olá, bem-vindo ao vídeo sobre as funções da biblioteca padrão em C. Este vídeo 1 iremos falar sobre a stdio.h. O vídeo 2 falaremos sobre a parte 2 deste vídeo. O vídeo 3 e 4 será sobre a stdlib.h. Meu nome é Amin Nasser e eu sou o primeiro deste grupo a apresentar. E vamos ao vídeo. Neste vídeo, as funções abordadas serão printf, scanf, fprintf, fscanf, getC, getS, getChar e putchar. Antes de falarmos das funções de entrada e de saída, precisamos saber quais tipos de saída existem. Esta tabela mostra algumas das principais formas de saídas existentes, assim como os seus respectivos exemplos. Agora que os tipos de saída foram apresentados, seguiremos com a nossa primeira função, que é a printf. A função printf é utilizada para imprimir mensagens na tela do usuário. Este é o seu protótipo e ele possui um parâmetro chamado formato. A cadeia de caracteres formato pode conter 3 tipos de objetos: caracteres normais, que não são processados e são escritos diretamente na saída padrão; caracteres de escape, que são convertidos e em seguida escritos na saída padrão; e especificadores, que permitem escrever o conteúdo dos argumentos na saída padrão. Cada especificador se refere a um argumento por ordem de aparição. Ou seja, o primeiro especificador é relacionado ao primeiro argumento passado, o segundo especificador ao segundo argumento, e assim por diante. O número de especificadores presentes na cadeia de caracteres formato deve ser igual ao número de argumentos passados à função printf, com exceção do próprio formato. Um especificador possui o seguinte formato: e o tipo é o único dado obrigatório e representa o tipo da variável passada, todos os outros são opcionais. Agora iremos falar da função scanf. O scanf é uma função que lê dados de entrada digitados pelo usuário e os alocam de acordo com o parâmetro formato. Este é o seu formato, e a lista de variáveis é uma lista de identificadores de variáveis separadas por vírgulas. Cada identificador deve ser precedido pelo caractere e comercial. Agora seguimos para a fprintf.
fprintf é uma função utilizada para imprimir cadeia de caracteres formatadas em um fluxo. O fluxo nada mais é que um ponteiro para um objeto file que será usado como saída. Além de arquivos, existem duas saídas padrões que podem ser utilizadas, que são a stdout e a stderr. Agora, partimos para o fscanf. Fscanf é uma função que lê os dados do fluxo e os armazena de acordo com o formato de parâmetro nos locais apontados pelos argumentos adicionais. E este é o seu protótipo. Fluxo é um ponteiro para um objeto file que identifica o fluxo de entrada no qual ele lê os dados. Introduzindo o getC. getC é uma função que lê o caractere presente na posição atual do fluxo interno. Após a leitura, a posição atual é avançada para o próximo caractere. Fluxo é um ponteiro para um objeto file que será utilizado como entrada. É importante dizer que não é recomendável utilizar fopen, por exemplo, com o getC, pois isso pode causar múltiplas chamadas da função fopen, e sem contar o fato de não ser possível fechar o arquivo aberto utilizando fclose, devido a não ser guardada uma referência. Sobre o valor de retorno, em caso de sucesso, a função retorna o caractere lido, e o valor é retornado como um signed char convertido para um int. Se o fluxo está no fim do arquivo ou um erro de leitura aconteceu, a função retorna EOF. Já a função getS lê a entrada padrão, stdin, até encontrar uma nova linha ou fim de arquivo, EOF. A nova linha não é incluída na string lida. O caractere null é automaticamente adicionado ao fim da string. Um aviso importante, essa função não é segura. Como não é possível especificar o número máximo de caracteres a serem lidos, é possível ler caracteres além do tamanho da string passada como parâmetro, causando uma falha de segurança conhecida como buffer overflow. Sobre o valor de retorno, em caso de sucesso, a função retorna a própria string passada. Em caso de erro, a função retorna null.
Como observado, as funções getC e getEssen são perigosas e podem comprometer a sua programação. É por isso que há alternativas como o fgetC e fgetEssen que possuem o mesmo funcionamento, porém são mais seguros na utilização. Por exemplo, na fgetS, como ela limita o número de caracteres lidos pelo parâmetro tamanho, ela previne o buffer overflows que pode causar erros de segurança ou crashes na aplicação, coisa que vimos que o getS é vulnerável. Além disso, na getC, como foi dito, não é recomendável utilizar outras funções como o fopen junto a ela. Já na fgetC, não há esse problema, pois não haverá uma múltipla chamada da função fopen, e o arquivo então poderá ser fechado com o fclose. A função putchar escreve um caractere na saída padrão, stdout. Seu protótipo é este e os parâmetros são o caractere, que é o caractere a ser impresso na tela. Esse caractere é convertido internamente para um signet char antes de ser impresso. Seu valor de retorno em caso de sucesso, a função retorna o próprio caractere impresso. A função getChar lê um caractere da entrada padrão, stdin. Seu protótipo é este e não possui parâmetro algum. Seu valor de retorno em caso de sucesso retorna o caractere lido. Como é perceptível, a função getChar faz o mesmo papel que a scanf, porém, ela é voltada para o uso com caracteres. A getChar é mais simples, pois, como não possui parâmetro, ela não precisa utilizar da porcentagem e o tipo, ou o e-comercial, como fazemos na scanf, pois foi feita especialmente para ser usada apenas com caracteres, o que torna mais simples de ser utilizada. Por outro lado, a scanf é mais utilizada, pois como tem parâmetros variados, pode ser utilizada para uma afinidade de coisas e programações mais complexas. O mesmo vale para putchar e printf. O printf funciona com mais de 100 especificadores de formatos diferentes e imprime a string de resultado apropriada, enquanto o putchar trabalha apenas com caracteres. A fonte utilizada para este vídeo foi o site C++, que é um site que contém exemplos e explicações breves sobre cada função e cada macro da biblioteca padrão stdio.h. No próximo vídeo, ainda sobre a biblioteca padrão stdio.h, falaremos sobre as seguintes funções: fopen, fclose, fread, fwrite, fseek, ftell, remove e rename. Este foi o vídeo e esperamos que com ele
tenhamos deixado claro algumas das principais funções da Biblioteca Padrão stdio.h.